E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 27, cujo título é O Trabalho, Enfim. No programa passado, nós começamos a ler esse capítulo e mostramos o espanto do André Luiz, porque ele achou que não entrou no hospital, ele achou que entrou no necrotério, porque o que ele vê são restos humanos, despojos humanos. Ele começa a notar que o ambiente é um ambiente de, vamos dizer assim, de um pouco de desequilíbrio por conta dos albergados. Então ele escuta gemidos, soluços, frases, pronunciadas a esmo. E ele, o que mais choca ele é que ele vê rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas daqueles que estavam albergados ali naquelas câmaras. Então a gente pode entender que na Terra, o nosso corpo esconde os nossos sentimentos e as nossas intenções. O Marco lembrou do livro Libertação, um outro episódio que André Luiz constata a mesma coisa, vendo uma moça encarnada, capítulo 10. Capítulo 10, vendo uma moça que é esposa de um juiz, linda por fora e horrível por dentro, resumindo assim, não é? Quando eu li esse parágrafo, eu também lembrei de um caso que tem, de como a gente se engana, muitas das vezes, a gente se engana, achando que quando desencarnar vai estar muito bem, vai conversar com o doutor Bezerra de Menezes, e a gente tem que botar a nossa barba de molho, como diz o ditado popular, para ficar mais fácil a realidade. E entender que nós temos muitos defeitos, a gente ainda está muito longe da perfeição que Jesus gostaria que nós tivéssemos. E eu lembrei do livro Alvorada Cristã, que é A Falsa Mendiga. O espírito que conta essa história pra gente é o espírito Neo Lúcio. Então é uma história que vem corroborar com isso que a gente está vendo aqui em Nosso Lar. Que o nosso corpo esconde os nossos verdadeiros sentimentos e as nossas verdadeiras intenções. E que o mundo espiritual revela. E como a gente muitas vezes não quer ver, a gente tem o comportamento daquele espírito lá do livro Céu e Inferno, La Pomerei, e o comportamento desses que não toleram a luz que vai, nos mostrar a verdade. A Falsa Mendiga é o capítulo 27 do livro Alvorada Cristã. Zezélia pedia esmolas havia muitos anos e não era tão doente que não pudesse trabalhar. De quando em quando, muitas pessoas falavam para ela: Zezé, você não podia plantar alguma coisa? Ah, não posso. Você não queria lavar uma roupa aqui em casa para ganhar um trocado? Ah, quem dera. Vamos vender flor, Zezélia. E ela falava: não posso andar direito. E bordar? Ah, meus dedos não estão bons. E ela afirmava sentir dores por todo o corpo. Dava notícia da tosse, da tonteira, do resfriado, além das lamentações contínuas. Clamavam que não bebia café por falta de açúcar, que não comia porque não tinha comida o tempo todo. E ela tanto ela chorou o tempo todo, se lamentou o tempo todo, que um dia ela apareceu morta, ela acordou morta.
Todos os vizinhos e conhecidos julgaram que a alma de Zezélia fora diretamente para o céu, mas entretanto não foi assim. Ela acordou no meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse: Zezélia, que deseja você? Ah, observou muito vaidosa, eu já sou conhecida na casa do Pai, na casa celestial. Há muito tempo, o anjo informou. Eu tenho sofrido muito, eu quero agora o amparo do alto. Mas ouça, esclareceu o mensageiro, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou da planta, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não fez pão, não lavou roupa, não varreu casa, não tratou nem mesmo da sua saúde, do seu corpo. Como pretende receber as bênçãos de cima? A infeliz observou então. Não podia fazer, eu era mendiga. Não, Zezélia, você não era mendiga. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Então, eu acho interessante essa história de Neio Lúcio, desse espírito que pode ser verdadeira e deve ser. Ele talvez tenha trocado o nome da personagem, mas é a nossa realidade. Às vezes a gente acha que já está sofrendo muito, que está passando por muita dificuldade, mas a visão no mundo espiritual é outra. E muitos acharam que só pela aparência dela ali, de viver pedindo, não tinha uma casa, que ela estaria, né, vamos supor, em fase final de expiação, e que ela, quando desencarnasse, ela estaria num lugar bom. Muito pelo contrário, ela está num lugar muito ruim, ela está no seu umbral, e ela não se esforçou para nada. Ela não. Então, todos aqueles que, enquanto encarnados, todos de nós, que enquanto encarnados não nos esforçamos por melhorar a própria condição, nós vamos chegar ao mundo espiritual nessa condição, com mãos esqueléticas, rostos escaveirados, muitas das vezes faces monstruosas. Não é verdade? No Livro dos Espíritos, no capítulo 2º, na parte 2ª, no capítulo 6, que é a questão 257, no final dela, é muito boa essa questão, que ela trata Kardec intitula Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos, nos Espíritos, da sensação nos Espíritos. E no final, lá no final, ele fala assim, já no último parágrafo, penúltimo, ele fala assim, os sofrimentos por que passam os espíritos são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que não nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. E quanto mais livre estiver dessa influência, da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Então, ele fala dessa questão do sofrimento. Não necessariamente, ele deu o exemplo da gota, né? E reumatismo. Não vai ter necessariamente ainda essa dor, mas o sofrimento que vai ter é que o prendem ainda a matéria. As coisas daqui, as posses, né? Principalmente aquilo que eu deixei, como é que vai ser, como é que vai ficar, a raiva de alguém que tenha te prejudicado, você não conseguiu se vingar, etc, etc. Então, é isso que o André Luiz está vendo aqui. Ele está vendo, tanto que ele fala, terrível miséria espiritual. Então, está retratando aqui, porque a pessoa tem a mão esquelética. A pessoa pode ser um ranceniano aqui, como nós tivemos oportunidade de conviver nessa encarnação, Tereza, eu e tantos companheiros nossos, de pessoas com o corpo deformado pela hanseníase, numa época
pessoas que vêm de uma época que não tinha cura, que eram altamente discriminadas pela sociedade. A carrocinha pegava a pessoa à força e levava para um sítio chamado os leprosários, e ali ela vivia o resto da vida. Crianças, tivemos contato com pessoas que, quando crianças, foram tratadas assim, mas eram pessoas dignas, eram pessoas que dentro das religiões que apregoavam, eles seguiam os preceitos, né? Buscavam os ensinamentos de Jesus. Conhecemos espíritas também, que buscavam o ensinamento dos espíritos, de Jesus através dos bons espíritos. Então, pessoas que eram esqueléticas, vamos dizer assim, nas faces deformadas, porque a hanseníase castigava muito, né? Principalmente as faces, as pontas das mãos e dos dedos, os olhos. Mas, com certeza, pessoas que, ao desencarnarem, não iam ter essa forma. Iam ter formas diferentes, que é o que o Allan Kardec está colocando aqui, né? Que o sofrimento passa, são consequência da maneira por que viveu na Terra. A maneira como viveu. Nós tivemos, já contamos aqui em programas anteriores, que uma das primeiras visões que Divaldo Pereira Franco teve de espírito foi de Jesus Gonçalves, um ex-janseniano. Um ex-janseniano que viveu uma colônia de jansenianos em São Paulo, no interior de São Paulo. E ele aparece para o Divaldo com o perispírito brilhando, mas com marcas, com chagas. E essas chagas também brilhavam. E aí ele diz, isso são as marcas da hanseníase que consegui suportar, né? Mesmo com a doença. E agora ele estava brilhando. O Divaldo pensa até que é um santo, que é um anjo, né? Ele fala, não, eu não sou um santo, eu não sou seu irmão. E aí pede o Divaldo para ir visitar o leprosário. O Divaldo diz, não, para lá eu não vou não. Isso na década de 40 e poucos, em que a doença era muito discriminada. E ele diz, se você não for lá, você vai para lá, porque você traz o germe no seu perispírito, traz a hanseníase, no seu perispírito. Então, o comportamento do Divaldo nessa encarnação mudou totalmente, aquilo que poderia trazer para ele também uma situação complicada, né? Dessas questões das chagas, que o André Luiz está falando aqui, da miséria espiritual. Isso. E aí vamos continuar, vamos começar a ler o parágrafo 3. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Lembra, no capítulo anterior, ele nos diz que ele começou a fazer, começou a orar, a fazer preces o tempo todo. Ele mudou o padrão mental dele, que antes era só de curiosidade e de reclamação. Agora ele está começando a ter um novo comportamento mental, a orar, a se conectar com as forças superiores da vida. E ele, com certeza, não está colocando tudo que ele está vendo para nós, para que a gente não se choque com isso. Com certeza. Com certeza, os autores espirituais, eles têm esse cuidado, eles têm esse pudor, porque senão eles vão insuflar em nós o medo. Então, ele não está descrevendo tudo o que ele está vendo, ele está dando uma pincelada. Mas, com certeza, esses espíritos que chegam, né, que já são albergados, e a gente tem que ver que eles já estão numa condição boa, porque para ser albergado já tem que estar arrependido, já tem que estar com sinais de querer mudar, de querer melhorar, já estão cansados de ficar em ambientes tétricos, né? Eu estou relendo o livro Devassando o Invisível, tem um capítulo que a dona Ivone do Amaral Pereira, ela coloca nas regiões inferiores. E nesse capítulo é muito interessante, o espírito de Dr. Bezerra de Menezes convida ela a ir numa zona umbralina muito, muito densa para ajudar alguns espíritos que já estão com sinais de arrependimento. Olha só, estão 10 espíritos, estão albergados, eles acham que estão numa prisão, e Dr. Bezerra convida ela para falar, porque eles já dão sinais de arrependimento. E ela narra, é uma situação muito complicada, porque eles criaram, né,
para a mente deles, o que eles veem, o ambiente que eles estão vivendo é escuro. Tem onde eles estão ali reunidos, eles plasmaram um cemitério com pedaços de corpos de pessoas que eles agrediram, que eles maltrataram, não é? Então a dona Ivone relata para a gente também que essa situação realmente é muito problemática, mas que esses que já estão dando sinais de arrependimento, eles são sempre ajudados. Aliás, os bons espíritos atuam nas trevas, em todos os lugares. Os espíritos obsessores, eles acham, né, podem até achar que eles estão comandando, que eles estão mandando nas regiões onde eles habitam, mas é tudo com a supervisão divina. Se eles estão ali é com a permissão de Deus, porque como Marcos já leu no livro Obreiros da Vida Eterna, tem momentos em que a justiça divina e que a providência divina estabelece que aquele antro, aquela reunião de espíritos desequilibrados, ela vai ser dissolvida, porque está prejudicando não só a eles, mas também aos encarnados. Porque a gente já sabe que a gente vive num intercâmbio mental muito grande. Nós, os encarnados e os desencarnados, isso é fato. A gente é influenciado e influencia o tempo todo. Então, quando Deus permite, essas regiões são saneadas. Então, apesar de toda a situação difícil, dessa aparência, né, horripilante, esses espíritos que estão albergados, eles já estão numa condição boa. Eles já estão em fase de modificar, como diz a palavra, né, retificar. As câmaras de retificação. É mesmo que eles tenham sido tutelados por alguém. Por exemplo, a mãe do André Luiz, o próprio André Luiz. A mãe dele o acompanhou desde a sua desencarnação lá no hospital. Ele fala isso, lá no início do livro. E ela o acompanhou, mas ela não tirou ele do umbral. Ela não tirou ele da situação de tormento. Quem tirou o André Luiz de lá, novamente, nós já falamos aqui algumas vezes, é sempre bom lembrar, quem tirou o André Luiz de lá foi o André Luiz, na medida que ele começa a dar sinais de arrependimento. E aí o Clarencio vem. E aí, tutelado pela mãe, ele vai para o nosso lar. Mas ele só vai para o nosso lar porque ele sabe que ele tem condição de melhora, mas ele podia não querer. Ele podia retrair, como acontece com muitos. No próprio livro Obreiros da Vida Eterna, nós vemos isso no capítulo que nós lemos, o capítulo 1, na casa transitória de Fabiano, onde a Luiz está chegando, e eles vão para uma incursão nas trevas, auxiliar aqueles, mas muitos daqueles são resgatados porque vem para o aconchego, vem para o tratamento, mas logo depois se rebelam, porque existe uma questão chamada disciplina nesses lugares, que é o que nós estamos vendo aqui no nosso lar, na colônia. Durante todo o tempo, a questão da disciplina é imperativa, e muitos de nós não queremos a disciplina. Queremos que se faça feito bem a nossa maneira, a nossa vontade. Nós tivemos casos aqui, estou lembrando de um caso de um amigo nosso, encarnado, seu Francisco, já desencarnou. Ele não tinha mais família, não tinha mais ninguém, e nós conseguimos para ele um lugar no asilo, Pedro Richard, que fica ali perto da Praça Seca. Nunca mais a gente foi lá, mas era um muito bom ambiente, excelente ambiente, tinha tratamento médico uma ou duas vezes por semana, 5 refeições por dia, o ambiente era limpo, tudo certo, mas tinha que seguir a ordem dos horários, da disciplina. Chico era uma pessoa muito boa, né? Um abraço para ele, porque ele veio a lembrança agora, e de repente ele está nos ouvindo. Mas ele tinha essa questão de que ele tinha que fazer do meio dele, como quase todos nós, né? E aí, por 2 vezes, ele saiu uma determinada hora, deixaram o portão lá aberto, ele foi embora para a rua, quase foi atropelado, depois voltou, e depois, como ele era lúcido, raciocinava, ele assinou o termo lá de desistência. E para conseguir uma vaga lá era muito difícil, porque o ambiente era muito bom. Eles tinham palestras espíritas, quem quisesse assistir, tem toda uma assistência, mas tinha que conviver com as pessoas, tinha que ter a disciplina, aí começa.
Aí fica difícil. É exatamente o que acontece aqui no plano espiritual. Mesma coisa, só que aqui está sem o corpo. Transparece mais a nossa miséria moral, que é a miséria espiritual que o André Luiz está falando. Então tem a questão da disciplina também, que a gente não gosta. A gente tem que lembrar uma coisa aqui. Quando os espíritos nos relatam essas situações, o Emmanuel, o André Luiz, eles não estão julgando esses espíritos. Quem julga somos nós, os encarnados ainda inferiores. Nós adoramos julgar as pessoas. Eles não. Os espíritos superiores, eles não julgam ninguém. A intenção deles é só ajudar. De maneira nenhuma o Tobias, o Genésio, que trabalha nesse ministério, e todos em nosso lar, principalmente os ministros, eles não julgam ninguém. Eles estão ali para ajudar aquelas pessoas, né? Eles só estão relatando para nós a realidade que acontece no mundo espiritual, numa colônia como o nosso lar. Então, toda essa informação veio para nós para nos ajudar a mudar o próprio comportamento enquanto nós estamos aqui no corpo, aproveitar as oportunidades para a gente analisar, para a gente meditar. E o que a gente mais fez durante as outras encarnações foi cuidar da vida dos outros, não é? Julgando o tempo todo, condenando. Quando a gente tinha poder, ainda condenava. Mas agora que a gente procure, não é, imitar esses benfeitores. Eles querem ajudar, eles não estão para julgar ninguém. A intenção deles é ajudar, não é? Que nós possamos aprender e ter o mesmo comportamento. Eles amam, eles querem recuperar aqueles espíritos, não é? Eles querem ajudar e fazem isso o tempo todo, sem a intenção de condenar ninguém, de julgar. Eles vão falar a realidade. Lembra lá no começo do livro, quando o Henrique de Luna chega para o André Luiz e fala para ele que pena que o irmão veio pelo suicídio. Falou para ele que ele era um suicida, o que ele já escutava isso lá em volta dele, lá no umbral, na região em que ele estava. Mas com toda a amorosidade, com a intenção de ajudar. Porque a gente, para a gente tomar o remédio certo, a gente precisa saber o diagnóstico certo. Então, o Henrique de Luna explica para ele por que ele está naquela situação, dá o diagnóstico correto para ele poder se decidir a tomar a medicação correta. Mas eles não fazem isso com a intenção de condenar ninguém, nada. Isso que a Tereza está falando, lá no início do livro, no capítulo 4 do livro, o Clarence fala assim, olha, meu filho, não lastimes, o André Luiz está se lastimando. Busquei-te atender na intercessão dos que te amam nos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Olha, exame das próprias faltas. E ele continua mais à frente. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso. Então, o remorso é uma bênção, mas tem que ser guardado, não é para ser vivido. E aproveita os tesouros do arrependimento. Quando você se arrepende, é porque você reconheceu o erro. Aí que é o difícil, porque entra o orgulho, não é? Entra o orgulho que junto com o egoísmo, que são os grandes males da nossa alma. Então, é esse tesouro do arrependimento. Ele está dizendo que o arrependimento é um tesouro para nós aproveitarmos. Então, isso que a Teresa está falando. Muitos desses doentes aqui pode ser que não vão ficar aqui, vão se rebelar e vão voltar lá para a zona deles. Ninguém vai prender eles aqui. É o livre-arbítrio, não é nosso, que Deus respeita. Nosso livre-arbítrio, que está no nosso pensamento. O livre-arbítrio real do nosso pensamento. Né? Então, essa é uma realidade que a gente tem que raciocinar sempre, porque daqui a pouco é a nossa vez de ficarmos na condição de desencarnados, e aí o conhecimento que nos foi dado vai nos ser cobrado, como disse Jesus. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Não é? Isso. Bom, o tempo que trabalha, o relógio que trabalha, o tempo não para. Mais uma vez estamos encerrando.
com as bênçãos de Deus, de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz a todos. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.